Olá! Criado em 2021, o Memorial Legislativo tem como objetivo resgatar e preservar a história da Câmara de Vereadores de Erechim e tornar acessível à população o legado de seus representantes. Para contar um pouco sobre a história da Casa do Povo, vamos conversar com os ex-presidentes. Hoje, o nosso entrevistado é o bancário aposentado Edson De Geroni, que esteve frente à mesa diretora em 2003. Edson, obrigada por estar aqui conosco, pela disponibilidade de estar compartilhando um pouquinho da tua história aqui na Câmara de Vereadores. E eu começo te perguntando quais os momentos mais marcantes quando foste o presidente do Legislativo lá em 2003? Inicialmente, quero agradecer o convite e cumprimentar vocês pela iniciativa para oportunizar que a gente fale sobre esse momento. Foi um ano de presidente da Câmara dos Vereadores. E isso foi o ano 2003, um ano extremamente complicado, difícil, em razão dos acontecimentos de 2002, onde houve afastamento de 2 vereadores e também de funcionários da Câmara. E aí coube a nós conduzirmos esse processo, principalmente de julgamento de um vereador, porque o outro renunciou. E esse que foi conduzido a julgamento da Câmara acabou sendo cassado. Também ocorreu o afastamento de funcionários que estariam envolvidos nos fatos que ocorreram naquela ocasião. Também aproveitamos a oportunidade porque havia um desgaste muito grande da Câmara de Vereadores em razão desses fatos e a população fica cobrando. E, em razão disso, nós resolvemos diminuir o quadro de funcionários e exoneramos alguns funcionários, uns afastados e outros que a gente entendeu desnecessários. E, na época, então, foram 17 funcionários que reduzimos na folha de pagamento. Por que a gente fez isso? Para se aproximar da comunidade que clamava para que houvesse mudança. Era uma agressão, imagina, né? Vereadores sendo acusados, funcionários acusados, então a gente fez uma limpeza. E aí também o que a gente aproveitou e devolveu para a prefeitura a contabilidade. Porque a gente entendia que para fazer a folha de pagamento, pagar luz, água, telefone, não precisava ter um processo de contabilidade aqui na Câmara de Vereadores. Não se faz compra, venda, negócios, não tem registros contábeis que justificasse. E a gente devolveu isso, então, até para evitar as coisas que estavam acontecendo aqui, que culminaram, então, com a cassação de um vereador e a renúncia de outro. Então, acho que foram fatos extremamente importantes e marcantes, além de que se rasgava a Constituição naquela época e se anunciava a diminuição do número de vereadores. Então, aquilo deu um trabalho imenso, com que nós tivemos que trabalhar nas tentativas de fazer valer a Constituição, o que não prevaleceu e, no fim, mais tarde, acabou diminuindo o número de vereadores, e mais tarde surgiu outra legislação para consertar, remediar, né, o que lamentavelmente já tinha acontecido. Então eu acho que foram um período assim de muita atividade, e eu também acho que nós fizemos algumas transformações importantes nos espaços da Câmara, né? Foram feitas algumas importantes mudanças aqui, como por exemplo a construção do elevador, e os banheiros sanitários para portadores de deficiência, né, de necessidades especiais. Então, foi o primeiro prédio público a poder receber na integridade da população, porque com elevador, com sanitários, são transformações que a gente tinha que fazer dentro do prazo de um ano, que era assim a gestão, da forma que se trabalhava, e ainda é hoje, né, um ano só, e todos esses eventos. Nós tivemos também profissionalizar, fizemos modificações no sistema de comunicação. Naquela época não se dispunha de todos os elementos que tem hoje, né? E aí foi contratado jornalista que começou a ter um acompanhamento de todos os vereadores e eu acho que a partir daí se fez um registro mais consistente, porque até então o que havia de registro eram praticamente fotos, e poucas ainda, né? Tinha que se revelar, era tudo era um sistema mais diferente. Né? Exatamente, não tinha os recursos que nós temos hoje.
Então, eu acho que houve, assim, esses 3 fatos extremamente importantes, né? A transformação no prédio, o lamentável fato de termos que conduzir sessão que acabou culminando com a cassação de um vereador, e a busca de recursos sempre foi uma iniciativa muito forte. Eu lembro que também nós tínhamos perdido o CRP Norte, né? Fiz inúmeras viagens com o presidente da ocasião do Concepro, na busca de que retornasse. A gente trabalhava muito para que houvesse, na época se falava num trevo melhor nos acessos da cidade, depois veio as paralelas, né? Então eram necessidades imperiosas, e o retorno sempre, aquela briga para que a gente tivesse voos, né? Que era dia e noite a gente buscando, era o trabalho que a Câmara tinha, né? Sempre buscando coisas para Erechim. Então, muita intensidade e muita labuta, né? Mas eu acho que tivemos êxito bastante em algumas coisas principais. Degeroni, para a gente, já te interrompendo um pouco, mas para não perder o assunto. Falaste sobre uma situação lamentável que foi a cassação de parlamentar. Eu gostaria que tu explicasse, porque é uma questão, como você foi o presidente nesta época tão significativa, as pessoas ainda têm muitas dúvidas. O que realmente aconteceu? Por que houve essa cassação? Por que houve a renúncia de um parlamentar? E qual foi o resultado de todo esse processo? Bom, na verdade, como é que se desenvolve o processo? Se constitui uma comissão que levantou os fatos. Então, o julgamento ele segue o rito como se fosse no judiciário. Então, os vereadores que foram indicados fizeram o levantamento de cada situação. O que acontecia, de fato, eram movimentações de dinheiro, né? Por isso que nós mandamos a contabilidade para a prefeitura, foram afastados os servidores, e depois responderam o processo, né? Então, era isso que faziam, né? Movimentação indevida, né? Notas, cheque encostado, era coisa desse tipo. Né? O que seriam movimentações indevidas? A apresentação de notas frias, né? Notas que não tinham a correspondência ou não diziam respeito à atividade. E isso foi denunciado? Isso chegou a público ou à casa por denúncia, ao Ministério Público, enfim? Exatamente. O princípio de tudo foi o levantamento feito pelo Tribunal de Contas. Foram os auditores do Tribunal de Contas que fizeram o levantamento e fizeram o relatório, foi a base de tudo. Então, não houve assim problema ou denúncia interna dos vereadores ou de funcionários, não. O Tribunal de Contas levantou a situação e fez as denúncias. Daí, houve os afastamentos e também o afastamento dos vereadores e também dos funcionários. E esse processo foi um processo desgastante, porque até quem não foi afastado, mas que presidia à época ou estava envolvido, acabou tendo que pagar os estragos, que sobrou para terceiros. Então é muito desgastante, complicado. É por isso que eu falei, lamentável, é um processo que ficou marcado na história da Câmara de Vereadores, mas é lamentável que tenha acontecido isso. E houve uma comprovação efetiva desses desvios? Essas pessoas acusadas, esses 2 parlamentares, os servidores foram punidos com tudo isso? Sim, houve punição, inclusive houve prisão, né? Porque tudo isso foi levantado e comprovado pelo Tribunal de Contas, né? Uhum. A Câmara só... Que audita as contas até hoje, no caso, né? O Tribunal de Contas. Audita as contas até hoje. E coube à Câmara, por ser o poder independente e o legislativo, a proceder o processo que acabou na cassação de um vereador. O outro não, porque renunciou. Então, renunciou, cessou, acabou. E o que não insistiu, né, que na sua inocência, acabou sendo cassado porque não tinha o que fazer.
eram provas cabais, né? Estava tudo registrado. E é lamentável, né? Isso que a gente diz assim, por isso que foi desgastante. Para mim, não é legal você ter que julgar colegas, né? Mas, infelizmente, e a hora que a gente insistiu na época, chamamos, cara, renuncia, para com esse desgaste para nós e para você. Insistiu e acabou cumprindo pena. O outro depois ficou um pouco tempo, acho que foram amenizadas as questões, até porque talvez fosse envolvimento. E aí a gente não entra muito no detalhe, porque não se fez a apuração dos fatos, né? Só daquele que efetivamente foi a julgamento. O parlamentar que que foi preso, que chegou a ser preso, ele perdeu os direitos políticos, retornou novamente à casa? Não, como vereador não retornou. Me parece, eu não tenho certeza, mas acho que ele retornou como assessor depois, né? Uhum. Mas como candidato, não. Esse tipo de situação, para um presidente na época, eu sei que já falaste, já mencionaste, foi muito delicada a situação, foi na verdade, o presidente cabe presidir. Assim como eu expliquei, foram criadas as comissões, obedecendo o que o rito exigia, e essa comissão é que levantou os dados e procedeu o encaminhamento do processo. Evidentemente, isso com assessoria do advogado da Câmara na época, ou de outros que talvez foram consultados, eu não me lembro, mas com o propósito de fazer com a maior seriedade possível e para que não houvesse injustiça. Então, o presidente, eu digo que muitos fatos eu só tomei conhecimento na sessão, né? Porque quem fazia isso era efetivamente a comissão que foi criada. Mas isso é amplamente registrado, tá, na Câmara, né? Mas é um processo que demanda uma busca. O julgamento, eu não me lembro, acho que foi quase 6 horas, entre todas as manifestações. É complicado demais. Eu até digo, eu repito que foi criado, foi marcada uma data que foi suspensa pela Justiça, que a parte que entrou na Justiça, e tinha se montado naquela época uma estrutura enorme para transmitir para as faculdades, né, de todo o Estado, aí, os cursos de Direito, que queriam conhecer o processo, que era uma novidade. Eu lembro que eu dava entrevista para uma rede de emissoras, né, querendo saber o que estava se passando. Fato histórico lamentável. Alguma outra consideração a respeito, algum outro fato? O senhor já citou as outras questões, mas que o senhor recorda, pitoresco, enfim, em 2013 especificamente? Na verdade, eu digo assim, foi um ano bastante cheio. Você imagina, uma cassação, um envolvimento terrível, perda do número de vereadores, e tudo que a gente fez de alterações aqui na Câmara para possibilitar que toda a população pudesse frequentar, que é o caso do elevador, sanitários. Então, eu acho que foram momentos importantes. E eu digo que o importante é o embriãozinho, né, da profissionalização com um jornalista, então, na Câmara, iniciando o processo de comunicação da Câmara. Acho que a partir daí se modificou bastante. E hoje, com os recursos que a gente tem aí, que bom, né, que se pode registrar e reconhecer o trabalho que vocês fazem. Parabéns. De Jeroni, estiveste à frente do Legislativo, foste parlamentar, tem a sua história aqui nesta casa. Como o senhor avalia a criação deste projeto do Memorial Legislativo, que está resgatando a história da casa, digitalizando materiais, agora com as entrevistas, com o legado parlamentar, este programa que entrevista os ex-presidentes. Qual a sua avaliação sobre esta iniciativa? Eu cumprimentei vocês no início e devo reiterar, né? Eu acho que é extremamente importante que haja essa oportunidade de registrar todos os fatos que acontecem, até porque tem que se entender a importância do poder legislativo. Mas é um número expressivo de vereadores, para que tem aquela história toda? Tudo depende do executivo. Não é assim. Eu acho que um legislativo bem constituído, e por isso chamo a atenção à população, votem com atenção, porque se você tiver um legislativo bem constituído, com pessoas com bom propósito,
todas as cidades se transformam e se tornam muito melhores. Então, parabéns a vocês que têm essa oportunidade de reconhecer no Legislativo, que é o poder pobre, né? Porque fica tudo no Executivo com aquela mega estrutura que sempre foi, né? Todo o empenho, toda a atenção, mas tudo passa aqui pela Câmara, né? A gente diz todos os eventos que o prefeito pretende auxiliar, ele tem que pedir autorização para a Câmara. E aqui o pessoal parece que não enxerga, que se os vereadores entenderem que não pode, não vai acontecer. Então tenham cuidado para eleger seus representantes, que quanto melhor for a nossa Câmara, melhor será o nosso futuro. Parabéns para vocês. Muito bem, eu lhe agradeço e desde já deixo o senhor à vontade para mais alguma consideração, mas reitero a estima e a disposição desta casa, desta TV Câmara aqui para sempre que o senhor quiser dispor dela. Ok, eu agradeço e de resto só dizer muito obrigado pela oportunidade de a gente poder relatar esse período que eu fiquei como presidente do Legislativo. Foi para mim gratificante, embora em alguns momentos foi tenso e desagradável, né? Mas faz parte. O que a gente tem que considerar que tem que fazer da melhor maneira possível. E isso vocês podem ter certeza que a gente tentou fazer. Muito obrigado a vocês. Muito bem. A gente agradece o Degerone e o programa Legado Parlamentar fica por aqui. Obrigada a todos pela companhia e siga com a gente pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Até mais.